Há alguns meses, a Grão lançou o serviço de planejamento financeiro. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você quais foram as motivações por trás desse projeto e como funciona o planejamento financeiro da Grão. Mas, para você poder entender tudo isso, você tem que ficar até o final desse conteúdo comigo. E antes, aquele pedido, já curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal para receber as notificações dos nossos novos conteúdos. A primeira pergunta que eu preciso responder para vocês quando eu falo de planejamento financeiro é o que nos motivou a lançar o planejamento financeiro. Nós, como Grão, temos um propósito de mudar a vida das pessoas. Nós entramos aqui na briga contra os bancões para poder transformar a previdência privada, porque nós entendíamos que a previdência privada era um ativo que estava sendo destruído pelos bancos. É o melhor ativo que tem no mercado financeiro para se investir, entretanto, haviam produtos ruins com taxas elevadas e que destruíam o patrimônio dos investidores no longo prazo. Estamos nessa missão, continuamos e continuaremos nela por muitos anos. Entretanto, nós percebemos que com esse produto nós não conseguíamos solucionar um problema anterior ao investimento, que era como fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Como que eu faço para ajudar vocês, investidores, a todos os meses investir, seja em previdência privada, seja na reserva de emergência, ou seja nas realizações dos sonhos antes da independência financeira. E pensando nisso tudo, ficou muito óbvio que eu precisava montar uma área de planejadores financeiros, pois os planejadores financeiros têm exatamente essa missão, te ajudar a construir um patrimônio ao longo do tempo, organizar seu orçamento, tirar você da dívida, refinanciar as dívidas caras por dívidas mais baratas, auxiliar no seu orçamento familiar para que todos os meses sobre dinheiro e direcionar com base na recomendação de ativos da Finclese, da gestora Grão, para onde o seu dinheiro vai nesse momento. Então, pensando nisso e também com alguns outros dados extremamente relevantes e assustadores, nós decidimos montar uma área de planejamento financeiro. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações só para vocês ficarem chocados como nós ficamos aqui, né? A gente já sabe que o brasileiro não sabe gerir muito bem as suas finanças, né? A grande maioria das pessoas conhecem amigos que estão endividados, que compram um carro que destrói o patrimônio delas, que compram uma casa que destrói o patrimônio delas, e isso traz um chocante dado. Mais de 76% das famílias brasileiras possuem dívidas. Sim, mais de 76% possuem dívidas. E mais assustador, 29% da população brasileira está inadimplente, ou seja, tem dívida e não está conseguindo pagar. São dados que assustam bastante quando a gente olha, porque isso tudo é falta de planejamento financeiro. Olha outro dado extremamente preocupante. 60% dos idosos chegam à terceira idade sem nenhuma reserva financeira. Eu tenho certeza que você conhece diversas pessoas que têm exatamente essas características. E aí você fica se perguntando, poxa, por que elas chegaram aqui assim? Ele ganhou dinheiro a vida toda, ele sempre trabalhou, ele ganhava um bom salário. Por que ele não tem nada além do INSS? E isso tudo, a resposta é falta de planejamento financeiro. E aí, com todos esses dados, né, na nossa frente, jogados assim na nossa cara, nós ficamos muito preocupados e pensando que a gente tinha que resolver esse problema. Nós tínhamos que criar uma solução seguindo toda a nossa filosofia que fosse boa para o cliente, que fosse acessível, que fosse prática, que realmente transformasse a vida dela, né? A gente tinha que trazer uma solução para ontem. Nós falamos, precisamos entrar nesse jogo, precisamos mexer nisso, precisamos ajudar os investidores e os futuros investidores a poupar todos os meses e construírem um futuro super legal. E aí nós lançamos uma área de planejamento financeiro, como eu já falei para vocês aqui, e o que esses planejadores financeiros fazem com vocês de fato? A primeira coisa que você precisa entender é que o planejamento financeiro, ele é pessoal e personalizado. O planejador financeiro, ele é exclusivo. Você vai falar unicamente com uma pessoa. Você não vai ter vários planejadores financeiros conversando com você. Você vai ter um planejador financeiro que vai ser, como eu brinco, o seu personal trainer das suas finanças pessoais. Esse cara vai fazer uma análise completa da sua vida. O primeiro passo é o que a gente chama de anamnese financeira ou diagnóstico financeiro. Ele vai pegar a sua situação atual e vai entender onde você errou e o que te fez chegar no momento que você está. Seja um momento que você tem dívida, seja um momento que você não sabe para onde vai o seu dinheiro, seja um momento até que você faz sobrar dinheiro, mas não com a consistência que você gostaria. Então esse profissional vai mapear todos os seus gastos, ele vai olhar todas as suas contas correntes, ele vai olhar todos os seus cartões de crédito, todas as suas despesas, suas operações de crédito, suas dívidas, até a parcela dos seus investimentos e vai te ajudar a organizar a sua cabeça para os seus sonhos futuros. Então ele vai pegar na sua mão literalmente e te acompanhar durante todo o tempo que for necessário para que você consiga alcançar os seus sonhos. Sabe aquelas dúvidas bobas que vocês têm no dia a dia em que vocês vão pro Google pesquisar vídeos? Eu compro carro ou eu alugo? Comprar casa à vista ou morar de aluguel? Isso tudo o planejador financeiro sabe de qual é salteado, por exemplo. Então ele entra com você numa forma hiper personalizada e te ajuda a tomar a melhor decisão. Não
significa que você não possa comprar um carro, mas eventualmente não deveria comprar daquele momento, daquela forma. Em conversas aqui com clientes, eu já peguei situações onde a compra de um carro fez com que a família do cara tivesse prejuízos gigantes no ambiente do dia a dia. Por quê? Por comprar um carro, ele se endividou. Por se endividar, ele não conseguia manter a mesma qualidade de vida. Então, legal, ele tinha um carro mais bonito na garagem, mais novo, mas ele não conseguia sair com a família, porque a parcela esmagou o patrimônio dele, a receita dele mensal. Então, a qualidade de vida da pessoa caiu porque ela decidiu comprar um carro. Olha que loucura. Ela começou a ter problemas em casa, ter brigas, ter estresses constantes com a família dela, por ela não conseguir pagar as despesas do carro e também ter o lazer com a família. Então, o planejador financeiro, ele impede que você caia nesses erros. Então, além desse acompanhamento, né, e dessa análise, desse diagnóstico financeiro, também tem uma análise do seu perfil, né? Porque cada pessoa tem um perfil. Algumas pessoas têm um perfil mais imediatista, outras pessoas têm um perfil de longo prazo, né? Tem perfis de investimentos distintos, mais arrojados, mais conservadores, mais moderados. Então, ela analisa o seu perfil, né? O planejador financeiro vai a fundo nesse seu perfil para traçar estratégias que condigam com a sua realidade. Não adianta eu virar para uma pessoa extremamente imediatista e falar para ela, não, pega o seu dinheiro e vai investir aqui, ó, para um negócio de 20 anos. Ela vai rir de mim. Eu preciso dar para essa pessoa incentivos de curto prazo até que ela consiga entender que o somatório de curtos prazos a leva para um longo prazo consistente, feliz e robusto. Nós fazemos um trabalho também de educação financeira com você. Os planejadores não apenas te dizem o que fazer, eles te dizem por que você deveria fazer e te criam uma consciência. Nosso sonho é que você contrate um planejador financeiro, fique com ele 1, 2, 3 anos e nunca mais mude o comportamento, porque ele te ensinou como se planejar. Outra parte relevante do planejamento financeiro é uma definição dos seus sonhos e dos seus objetivos. Quando você fala assim, tenho o sonho de comprar a minha casa própria. Várias pessoas já devem ter visto vídeos que dizem não compre casa própria, comprar imóvel é burrice, comprar imóvel não dá certo, comprar imóvel... Não é bem assim. Cada situação é uma situação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa com um perfil de renda que se enquadre, por exemplo, num projeto do Minha Casa Minha Vida, deveria comprar uma casa própria, porque o incentivo do governo, tanto em taxa de juros quanto no subsídio para compra, ele é extremamente elevado e vale mais a pena comprar do que alugar. A pessoa, às vezes, quer comprar uma casa própria, mas ela quer se alavancar. E o planejador vai dizer, não compre, alugue. Mas se a pessoa tem um patrimônio elevado, tem condições para comprar aquela casa e aquela casa é uma oportunidade interessante, faz sentido ela comprar. Então, não existe uma regra de bolso. Esses vídeos que dizem não compre, alugue, eles não são adequados. Você tem que fazer uma avaliação individual. Trago aqui um caso pessoal. Cliente meu queria comprar uma casa cara, valor elevado, ele possui um patrimônio muito elevado. E ele uma vez me perguntou sobre essa compra, se ele deveria comprar ou não. Matematicamente, a resposta era não, tá? Porque se ele pegasse aquele dinheiro e investisse, o rendimento daquele investimento pagaria o aluguel daquela casa e sobraria dinheiro. Ou seja, ele moraria na mesma casa pagando menos. Faria mais sentido alugar do que comprar. Entretanto, havia uma situação pessoal. Ele tinha acabado de ter um filho. Ele queria ter o quarto dos sonhos do filho. A esposa dele queria ter o quarto dos sonhos dela. Ele queria ter a churrasqueira com a bandeira do Palmeiras, porque ele era um palmeirense, é um palmeirense fanático. E o meu conselho para ele foi, você tem capacidade financeira para comprar. Ele tem dinheiro para comprar sem mudar o planejamento dele de longo prazo. Ou seja, dentro de um planejamento financeiro sustentável, era o momento dele realizar aquele sonho, pois o dinheiro ele serve exatamente para isso, para realizar sonhos e para criar memórias e experiências legais na nossa vida. Você tem que ter sabedoria para usá-lo e se você tiver, você vai ser muito feliz na sua relação com o dinheiro. E o planejador financeiro faz exatamente isso na parte de sonhos e objetivos. Ele não vai te dizer não compre, ele vai te ajudar a alcançar esse sonho sem que isso se torne um trauma na sua vida. Outro passo importante do planejamento financeiro é o mapeamento das dívidas. O planejador financeiro vai olhar todas as suas dívidas e entender quais dívidas são saudáveis, quais dívidas são ruins, quais dívidas precisam ser pagas primeiro, quais dívidas precisam ser renegociadas e vai inclusive te indicar onde e como renegociar essa dívida. Ou seja, se você está endividado e perdido, e aí várias vezes eu escuto o argumento, poxa, eu vou pagar um planejador financeiro se eu já estou endividado, não faz sentido. E às vezes com um movimento de readequação de dívida, o planejador financeiro faz com que você pague uns juros infinitamente menor do que você pagava antes, que já pagou o trabalho dele de um ano inteiro às vezes. Então você às vezes, com uma dica que o planejador financeiro te dá, você consegue pagar o trabalho do próprio planejador só na redução de dívida por um ano e você ainda tem um ano inteiro para ele te dar várias outras dicas que vão gerar muito dinheiro para você. Outro ponto que nós olhamos, impostos, né? O planejador faz um planejamento tributário
tributário com você para te ajudar a pagar menos impostos. Vou dar um exemplo aqui. Se você ganha R$100.000 por ano, CLT, de renda bruta tributável, uma dica que o planejador pode te dar pode te fazer receber R$3.300 de impostos de volta. R$3.300 com uma dica. Olha o valor que um planejador financeiro pode ter na sua vida. Ele pode, de fato, te fazer ganhar muito dinheiro com pequenos ajustes no seu planejamento tributário. Além disso, o planejador ele vai fazer também com você uma blindagem patrimonial e pessoal. Não adianta nada ele te ajudar a construir o seu sonho, comprar a casa própria, se você não bota, por exemplo, um seguro na casa. Não adianta nada você ter uma renda elevada e estar construindo o seu futuro se você não se protege, ou seja, não contrata um seguro pessoal. É extremamente importante que você faça a blindagem patrimonial e a blindagem pessoal, ou seja, a proteção pessoal. E o planejador vai te indicar como fazer de maneira eficiente e mais barata essa proteção da sua vida e do seu patrimônio. E por último, o planejador também vai te ajudar na construção da sua carteira de investimentos. Nós temos aqui o apoio da Gestora Grão, que está dando todo o suporte para os planejadores no Asset Allocation, ou seja, na construção da sua arca, e da nossa casa de análise Finclass, com as carteiras recomendadas de ativos, que você vai conseguir também ter acesso quando contrata um planejamento financeiro. Então ele vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Entenda que o planejamento financeiro ele é amplo, ele não trata apenas um ponto, ele trata toda a sua vida financeira e toda a tua trajetória até alcançar seus sonhos e seus objetivos. Para quem é o planejamento financeiro, Vitor? O planejamento financeiro é para todo mundo, do endividado ao milionário. Todos podem ter planejamentos financeiros, todos precisam ter planejamento financeiro, todos precisam do acompanhamento de um personal das finanças, né? Ele precisa que alguém ajude, porque o cara é muito rico, muito milionário, ele não está olhando o dia a dia dele ali, ele não sabe que gastos ele faz, ele tem outras preocupações. O endividado, ele tem dívida, ele não sabe como sair daquele buraco, ele não sabe como traçar uma estratégia para renegociar, para diminuir a taxa de juros, para conseguir quitar a dívida e ficar com o nome limpo, e principalmente, ele não sabe às vezes o que levou a ter aquela dívida. Por que ele tem aquela dívida? Às vezes, uma escolha mal feita faz com que ele tenha uma dívida que às vezes se torna basicamente impagável, tá? Então, tanto o milionário quanto uma pessoa endividada precisam de um planejamento financeiro. Pessoal, então, se você gostou disso daqui, se você percebeu que isso é para você, você pode se inscrever para falar com um planejador financeiro. Nós temos uma primeira consulta gratuita que você consegue ter com um dos nossos planejadores financeiros e para eles entrarem em contato com você, você precisa apenas se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo, que um dos planejadores formados pela Grão, treinados pela Grão com a nossa metodologia, vai entrar em contato com você o mais rápido possível. Pessoal, é isso. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.